Vamos acompanhar agora um trecho do programa que vai ao ar de terça para quarta-feira, à meia-noite. Fábio, que atividades criminosas, que crimes acontecem no mundo digital, dos quais a maioria das pessoas não tem consciência? Aí é que está. E eu acho que essa pergunta é extremamente importante, porque a gente tem a tendência a compreender os crimes que acontecem no mundo digital muito mais vinculados ao estelionato, algum tipo de fraude, algum tipo de furto de dados, de contas bancárias, mas é muito mais que isso. Toda a realidade que nós vivemos aqui, do lado de cada tela, ela se reproduz do lado de lá da tela. Então, nós temos estupros virtuais, nós temos extorsões, a sextorção, nós temos homicídios, indução a suicídio, crimes diversos que são instigados pelo mundo virtual, mas que têm consequências concretas, principalmente para as vítimas e suas famílias. Rede Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News Litoral. ZYW 488, FM 92,3. Uma emissora da Rádio Litoral Limitada. Curta em áudio e vídeo o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix. Assista onde estiver, na hora que quiser. Tramandaí te espera pra celebrar. Vem pra cá, a festa da alegria vai começar. 33ª Festa Nacional do Peixe, de 26 de junho a 20 de julho. Realização, Prefeitura de Tramandaí, Secretaria de Turismo. Correalização, Litoral Agência de Desenvolvimento. Patrocínio, Banrisul, Giganet, Macromix Atacado, Rio Grande Seguros e Previdência, Corsan, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande, Transpetro e Governo Federal, União e Reconstrução. O tempo hoje mudou. Ele não é mais medido apenas em segundos ou minutos. Hoje, medimos a vida que damos a esse tempo. E a missão do Vila Suzana nesses 40 anos sempre foi dar mais vida ao tempo das pessoas. Porque quanto melhor for o seu tempo hospedado aqui, mais vida você acumula em memórias eternizadas. Hotel Vila Suzana, 40 anos. Reserve um tempo para sua vida. A gente sempre escolhe quem se pode confiar. Todos os nossos sonhos podem se realizar. Está procurando o melhor negócio? Não perde mais tempo. Vem pra Natucar, que vamos fazer uma super avaliação do seu usado na troca. Chama a nossa equipe. Em Osório, 3663-2080. Xangri-Lá, 98052-2080. Natucar, desde 1980, realizando sonhos. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsan está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsan, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver. O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Jornal da Manhã. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a esta edição local do Jornal da Manhã na sua Jovem Pan News Litoral.
8 horas, 3 minutos, 8 e 3. Hoje é segunda-feira, 14 de julho de 2025. 12 graus e 9 décimos é a temperatura. Eu sou Sandro Sauer e você ouve a Jovem Pan News Litoral pelo FM 92.3 através dos aplicativos para smartphones e também pelo site jplitoral.com.br. E agora com transmissão por vídeo através do YouTube, Facebook e também pelo site jplitoral.com.br. Você pode participar da programação da Jovem Pan News Litoral por meio de nosso WhatsApp 985994387. Esta edição local do Jornal da Manhã tem o oferecimento de Corsã. Te liga, meu Rio Grande. Com a Corsã é esgoto tratado e futuro garantido. Esta é a Jovem Pan News Litoral, a rede da informação. Jovem Pan News, em 92,3. 24 horas de informação. Previsão do tempo, Jovem Pan. A semana começa com sol e nuvens no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, embora parte do dia tenha períodos com maior nebulosidade. A Metsul não descarta chuva isolada em alguns pontos locais do interior gaúcho até o fim do dia, como nas regiões oeste. No sul, nuvens baixas podem tardar a se dissipar e também no leste. O dia não começou tão frio como se experimentou recentemente e teve bancos isolados de nevoeiro e neblina. A temperatura se eleva mais durante o dia e a tarde será agradável, com maior aquecimento no noroeste, onde as máximas serão elevadas para o mês de julho. As máximas em todo o estado devem ficar acima dos 20 graus. No litoral norte, amanhã desta segunda-feira é de tempo nublado, com vento soprando do quadrante oeste, com velocidade de 5 km por hora e rajadas de 11 km por hora. Temperaturas mínima de 12 e máxima de 18 graus. Amanhecer, novamente, acompanhado de neblina. O mar apresenta ondas pequenas, em torno de meio metro, com ondulações de leste. Temperatura da água em 14 graus e o índice ultravioleta é 1, isto é, baixo. A pressão atmosférica está em 1024 milibares e a umidade relativa do ar em 85%. O sol nasceu às 7 horas e 14 minutos e o poente será às 17 horas e 38 minutos. E a lua está na fase gibosa minguante. Jovem Pan. A rádio do Brasil. Pan. Oito horas, 6 minutos, 8 e 6, conferindo as manchetes dos principais sites e jornais em circulação na manhã desta segunda-feira por todo o estado do Rio Grande do Sul, começando pelo jornal Correio do Povo. O governo do Rio Grande do Sul tentará acordo sobre pacote na Assembleia Legislativa. Primeiro sobrevoo da temporada registra 85 baleias francas na costa catarinense. Hospitais públicos registram superlotação neste domingo, enquanto privados têm movimento moderado na capital gaúcha. São manchetes do Correio do Povo. No jornal Zero Hora, ex-vereador é investigado por prática de rachadinha em São Leopoldo. 4 das 5 escolas da cidade de Estação voltam às aulas após ataque que vitimou criança e deixou feridos. Incêndio em silo de loja completa 48 horas e provoca desabamento de estrutura em Arroio Grande. São manchetes do jornal Zero Hora. No G1RS, casa invadida em Maquiné e 6 cães chihuahuas são levados, cada um valendo R$15 mil. Galinha passa por caso raro de reversão sexual e vira galo em São Lourenço do Sul. Cesta básica fica 47% mais cara em 5 anos no Rio Grande do Sul e pressiona pequenos negócios. Manchetes do G1RS. No jornal O Sul, semana começa com mais de 10 mil oportunidades de emprego no Rio Grande do Sul. Incêndio causa desabamento parcial de silo de soja próximo à BR-116 em Arroio Grande. E devedores do IPVA 2025 do Rio Grande do Sul têm até 19 de julho para evitar inscrição em dívida ativa. São manchetes do jornal O Sul. No Jornal do Comércio, o setor florestal do Rio Grande do Sul vê risco de paralisação com tarifa nos Estados Unidos.
dirigente da Docile, defende criação de novo porto no Rio Grande do Sul. E perspectiva de mais free shops do lado brasileiro anima Santana do Livramento, são manchetes do Jornal do Comércio. No jornal NH, ex-vereadores, seus assessores são alvos de operação por rachadinha no Vale dos Sinos. Juíza do Rio Grande do Sul é demitida por decisões em lote e mexer em casos já encerrados. E 2 homens ficam feridos após ataque a tiros em bairro de Porto Alegre, manchetes do jornal NH. Nas manchetes do seu site da rádio Jovem Pan News Litoral, passeata em Osório homenageia Maureen da Silva e pede justiça por tragédia no trânsito. Show de Daniel emociona público na 33ª Festa Nacional do Peixe em Tramandaí. E Polícia Civil de Osório investiga atropelamento de idosa e busca por motorista que fugiu do local. São manchetes do jplitoral.com.br. O site mais acessado da região, jplitoral.com.br. Entrevistas, notícias do estado, do país e, claro, as principais informações do litoral norte do Rio Grande do Sul. jplitoral.com.br. Ouça nossa emissora online, redes sociais e muito mais. jplitoral.com.br. jplitoral.com.br. Acesse agora e fique bem informado. Oito horas 10 minutos, 8h10, temperatura em 12 graus e 9 décimos. Vamos conferir algumas informações da área policial do final de semana, pois o Corpo de Bombeiros Militar localizou no início da noite deste domingo o corpo de um homem que morreu afogado no rio Três Forquilhas, em Terra de Areia. Ele estava em um barco que virou sob a ponte da BR-101 durante a tarde. O pelotão de bombeiros de Terra de Areia recebeu o chamado às 4 horas e 40 minutos da tarde. De acordo com a corporação, 2 homens voltavam de uma pescaria em um pequeno barco a motor, quando a embarcação virou ao se aproximar da margem do rio. Um dos homens conseguiu nadar até a margem, enquanto o outro desapareceu na água. Os militares iniciaram as buscas com apoio de barco e moto aquática, mas, em um primeiro momento, não encontraram a vítima. Por isso, acionaram os mergulhadores do Batalhão de Busca e Salvamento. Antes mesmo da chegada dos mergulhadores, no entanto, ao perceberem um vazamento de óleo e utilizarem um gancho para retirar o motor do fundo do rio, os bombeiros de Corpo de Areia acabaram achando submerso o corpo da vítima, que caiu do barco. O Corpo de Bombeiros informou que o homem tinha 66 anos, era natural de Terra de Areia, mas não foi informado o seu nome. E a Brigada Militar prendeu 2 indivíduos por tráfico de drogas na noite de sexta-feira em Santo Antônio da Patrulha. Eles tentaram fugir ao avistar os policiais, mas acabaram capturados. Uma equipe da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina no bairro Jaú, quando ocorreu o flagrante. Segundo os policiais, os 2 homens correram para uma área de vegetação enquanto perceberam a aproximação dos policiais militares. Com um dos suspeitos, a polícia localizou uma garrafa contendo porções de maconha e cocaína, além de uma quantia em dinheiro. Já com o outro foram apreendidas pedras de crack e um aparelho celular. Um dos homens tem 34 anos, o outro 21, e acumulam 3 passagens por tráfico, receptação e vias de fato. E ambos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Santo Antônio da Patrulha. Horas 12 minutos, 8h12, ainda nas informações policiais, um casal, ambos com 27 anos, foi preso pela Brigada Militar por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A ação aconteceu na noite de sexta-feira na praia de Mariápolis, em Osório, durante a Operação Cerco Fechado. Policiais da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar receberam informações sobre um casal ligado a uma organização criminosa que estaria armazenando entorpecentes no local. Com base nessas informações, os PMs foram ao endereço para efetuar o flagrante. No momento da chegada dos agentes,
O homem foi visto colocando uma arma na cintura e correu para dentro do imóvel. Ele foi alcançado e abordado. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380 com numeração raspada. A mulher do suspeito, que estava no local, também foi abordada. 8h13, 8h13. Horas 14 minutos, 8h14. Neste domingo, uma manifestação aconteceu no município de Osório relativo a um acidente de trânsito ocorrido na madrugada do último sábado. E Lucas Filho traz as informações. Bom dia, Lucas. Bom dia, Sandro Sauer, a todos os nossos amigos ouvintes da Rádio Jovem Pan News. Uma belíssima homenagem que foi feita, muito mais pela questão da homenagem do que propriamente sobre os gritos que foram entoados ao longo de toda aquela passeata que pedia por justiça. E abro esse parênteses para falar sobre a questão da justiça, Sandro, porque nós realizamos uma entrevista e dentro de alguns instantes os nossos ouvintes vão poder conferir também aqui na Jovem Pan News com o delegado de Polícia Civil de Osório, João Henrique Gomes de Almeida, que ele falou dentro daquilo que é possível, por se tratar de uma ocorrência que segue ainda sob investigação, então óbvio que não pode ser aberto tudo aquilo que está em andamento desta investigação. Mas o próprio delegado fez questão de solicitar essa conversa conosco, justamente, Sandro, por conta de saber que teria essa passeata e que o foco principal dessa passeata era o pedido de justiça. Pois bem, a respeito da passeata, cerca ali de 30, 40 pessoas se reuniram num primeiro momento em frente à Delegacia de Polícia Civil de Osório, justamente, com essa questão de pedir por a justiça, e depois passaram por uma das principais vias do município de Osório e encerraram ali cerca de 1 hora depois, aquela passeata, no ponto exato do acidente, até porque a distância não é muito grande do ponto. O acidente ocorreu no bairro Caio do Céu. E lá naquele lugar fizeram uma oração, soltaram balões brancos e ali, mais uma vez, algumas falas a respeito do que ocorreu. A mãe dessa menina, Maureen da Silva, que foi a vítima desse acidente lá do último sábado, 5, naquela madrugada, ela disse o seguinte, naquele momento ali, emocionada, que tem observado, inclusive, alguns julgamentos em redes sociais de muitas pessoas que dizem o quê? Olha, ela estava nesse carro com outras pessoas que tudo indica que estavam embriagadas e em alta velocidade, se colocou também em risco. Então ela disse, olha, talvez possa parecer para muitas pessoas que o que ocorreu foi algo que ela mesma se colocou em perigo, mas só quem perde uma pessoa e a forma como ocorreu e aqueles que se diziam ser amigos abandonaram o local. E é por isso que a gente cobra justiça. Será que, de repente, se houvesse uma ajuda, algum auxílio, mudaria isso? Não sabemos. Mas o fato deles terem fugido do local é que a gente pede que seja feita justiça. Eles foram identificados, inclusive, Sandro, 2 deles já prestaram depoimento, tá? Tem uma terceira pessoa que ainda não prestou depoimento, sim, mas como disse o delegado, e daqui a pouco, dentro de instantes, aí os nossos ouvintes vão poder também conferir o que ele disse. Há um trâmite, e esse trâmite precisa ser respeitado, e ele sim, esse trâmite, ele acaba dando também aos envolvidos, aos suspeitos, os seus direitos de defesa. E por essa razão é que esse trâmite precisa ser respeitado, mas sim, a Polícia Civil está apurando todos os fatos e espera, caso for, após o encerramento de todo o inquérito, se for o caso, responsabilizar essas pessoas. Agora, a Polícia Civil de Osório, ela tem trabalhado intensamente na questão de investigação, porque ela investiga também o atropelamento de uma idosa, na qual o atropelador, o motorista, fugiu do local. Esse caso, inclusive, Sandro, esse caso o próprio delegado solicitou que, se alguém tiver qualquer informação a respeito deste atropelamento, foi com uma senhora de 78 anos, lá na última quinta-feira, que comunique à Polícia Civil, porque as imagens que se tem de câmeras próximas de residências e estabelecimentos comerciais, elas identificam o modelo e a cor do veículo, mas não há como ter a identificação de placa. E como esse condutor, motorista, homem ou mulher, fugiu do local,
ainda não foi localizado. Porém, Sandro, o próprio delegado disse o seguinte: se essa pessoa envolvida no crime quiser, por ter abandonado o local, né? Porque, como ele disse, acidentes podem ocorrer. O crime maior é você deixar o local. Então, que se apresente, ou se alguém sabe quem é essa pessoa, que comunique de forma anônima à Polícia Civil do município de Osório. E aí vem uma frase que eu achei super interessante do delegado João Henrique Gomes de Almeida: porque cedo ou tarde nós vamos identificar o autor. Então é questão de tempo. Acho que poderia facilitar o trabalho de todos se essa pessoa se entregasse, ou alguém que tem uma informação ajude cooperando com a Polícia Civil. Muito bem, obrigado, Lucas. Um abraço. O Lucas volta ainda aqui dentro do Jornal da Manhã. Os ouvintes perceberam aqui o tom de voz do seu apresentador, em virtude de uma forte gripe desde a última semana já. A nossa voz ainda não está perfeita, temos momentos de tosse aqui, enfim, momentos que ela falha, mas seguimos firmes e fortes para levar a você a melhor informação. 8h19, 8h19. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet, é grátis. É super bom te ver todo dia, é super bom fazer economia, é super bom ter a tua companhia, é super bom viver em harmonia com a qualidade que a gente... Em Imbé, na Paraguaçu, 1841. Em Mariluz, número 203. O supermercado da gente é o super bom. A economia perto de você. Você já conhece o portal rs.gov.br. Ele é um facilitador de serviços públicos para o cidadão. E agora, com o meu rs.gov.br, o atendimento está ainda mais personalizado. Você pode acompanhar solicitações e protocolos, acessar seu histórico de interações com o Estado e receber recomendações de serviços de acordo com seu perfil. Também dá para pedir ajuda para a Guria, a nossa inteligência artificial. Acesse lá. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. O seu Volkswagen novo está na Guaibacar, uma das 5 maiores revendas Volkswagen do Brasil. Só na Guaibacar você encontra o maior estoque do estado, as melhores condições de negociação, serviços agilizados de oficina, além da confiança que só uma revenda com tradição pode oferecer. Passe em uma de nossas 4 lojas ou acesse guaibacar.com.br e confira nossas ofertas. Guaibacar, você precisa, a gente agiliza. Se beber, não dirija. Tem promoção de inverno nas lojas Inês. Aproveite para ficar quentinho com as lindas jaquetas de nylon. Uma peça 10% e 2 peças ganham 20% de desconto. E ainda, bolsas com 10% e botas com 20% de desconto. Parcelem até 12 vezes no cartão Lojas Inês ou 8 vezes no cartão de crédito. Ganhe desconto extra para pagamento à vista. Consulte. Lojas Inês. Prazer em investir. Em Tramandaí, Imbé, Capão da Canoa, Torres, Farroupilha e Lajeado. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Olá, bom dia para você, seja bem-vindo, bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom dia, Lívia Zanolini. Bom dia, Roberto Nonato. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem. De Brasília, Luciana Ventura. Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho? Do Rio, Rodrigo Viga. Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan. Oito horas e 23 minutos, 8h23, 12 graus e 9 décimos é a temperatura. Corsã, te liga meu Rio Grande. Com a Corsã é esgoto tratado e futuro garantido. Quem nasceu
entre 1965, 1980, ali anos 70, 80, lembra muito bem de uma expressão utilizada naquele período, a geração X, Generation X. E esta geração, ela hoje lidera o trabalho político e a macroeconomia até o ano de 2030. Sobre isso, eu vou conversar com a especialista em governança empresarial e conselheira consultiva, Jurema Aguiar. Jurema, primeiramente agradecimentos pela sua participação aqui na Jovem Pan News Litoral. Lá nos anos 80, anos 90, a geração X foi muito falada. Se confirmou grandes líderes desta geração? Muito bom dia, é um prazer tê-la conosco, Jurema. Bom dia, Sandro, prazer estar aqui com vocês. Sandro, esse relatório, né, que saiu recentemente da Ipsos, que é uma empresa de pesquisa global, ele trouxe um recorte diferente, justamente esse apontado por você, porque é o terceiro relatório que eles fazem, e nos relatórios anteriores eles tinham destacado muito a geração Z, né? E esse relatório especificamente, ele trouxe um recorte, um holofote, sobre realmente as pessoas aí nascidas entre 65 e 80, que tem aí na faixa dos seus 46 e 59 anos. E qual foi o principal insight trazido por essa pesquisa? Realmente é o poder, digamos, a influência que esse grupo exerce na vida cotidiana, na sociedade, porque, de fato, eles estão ainda plenamente ativos, né, profissionalmente. Então, eles são, digamos, uma geração autossuficiente, uma geração resiliente, uma geração que viveu, né, Sandro, várias crises, vários momentos no seu estágio de vida, mas é uma geração que, conhecida aí mais como geração sanduíche, né, é uma geração que ele toma decisões importantes, não só para si, mas para filhos, influenciando filhos e também sendo responsáveis aí por pais, né? Por isso essa expressão geração sanduíche. E é uma geração que, digamos, já acumulou algum patrimônio, já teve várias conquistas. Então, de fato, nos relatórios anteriores, eles foram um pouco esquecidos, porque, digamos, houve uma lente maior, né, na questão da jovialidade das gerações que estavam, digamos, entrando no mercado de trabalho, que era aqui a Z. Mas nesse recorte, nesse relatório, foi interessante resgatar o quanto essa geração ainda é bastante importante, com poder econômico significativo e com uma grande influência ainda profissional e econômica nesse momento mais ativo, mais produtivo da vida. Agora nós podemos dizer que a geração X, ela marca um período muito importante dentro do crescimento profissional, também em outros setores, no esporte, na cultura, enfim, é uma geração diferenciada? Não tenho dúvida, sim, Sandro. É interessante nessas pesquisas, porque também alguns dos estereótipos, né, eles são derrubados quando a gente percebe que também não são grupos tão homogêneos, né? Mas sem dúvida que além da questão, digamos, profissional, digamos, no aspecto do trabalho, você tem profissionais em outras áreas, por exemplo, na área acadêmica, né? Na área do esporte, eu diria que às vezes não apenas como esportistas de alta performance, porque de fato, dependendo do esporte, do ponto de vista físico, né, já há algumas limitações, mas às vezes como mentores, como treinadores, como coaches. Então é uma geração que continua, digamos, a influenciar as gerações para cima e para baixo, né? Tanto do ponto de vista de serem ainda, como são ainda muito ativos,
eles acabam sendo responsáveis, às vezes, pelo cuidado de entes mais velhos, né? E também influenciando a formação dos mais jovens. Mas, sem dúvida que se a gente observar, né, mesmo fazendo esse recorte aqui no Brasil, você percebe, né, a influência no esporte, por exemplo, de treinadores que estão exatamente nessa faixa etária, atores, pessoas que atuam, digamos, também na parte mais da economia criativa, mais da música, de filmes, né, do cinema. E, então você tem aí uma série de personagens, digamos assim, dessa geração que continuam muito ativos, muito influentes e muito produtivos, né? Então, acho que, sem dúvida nenhuma, não só no ambiente profissional, digamos, de empresa, mas em todos os territórios nós podemos observar a potência que ainda essa geração traduz na nossa vida. Agora, qual é a importância de se compreender as características da geração X para o futuro, principalmente dentro de estratégias de marketing e comunicação e gestão de pessoas também? Então, Sandro, aqui acho que cabe 2 recortes, né? Normalmente nós enxergamos as empresas com as suas estratégias, né, de comunicação, de marketing, enfim, muito mais voltadas para o público jovem. Porque, sem dúvida, que o público jovem exerce, né, influência até nos aspectos, digamos, mais tecnológicos, mais relacionados digamos, ao novo mundo digital. Mas há marcas, né, que têm percebido o quanto essa geração mais velha ela traz também uma influência importante, porque ela acumula uma experiência de vida e uma experiência de aprendizagem em muitas categorias, digamos, com uma vivência e um repertório que a geração Z não carrega por questões naturais, né? Porque são muito jovens. Então, algumas marcas têm percebido o quanto influenciadores mais maduros são extremamente importantes de uma forma geral, mas algumas categorias mais ligadas, por exemplo, a essa faixa etária, até como, por exemplo, automóveis, seguros, serviços de saúde, começam a perceber como você tem, sim, muitos influenciadores dessa faixa etária, da geração Z, que são absolutamente, às vezes, pertinentes, com uma adesão incrível, dependendo do produto e da marca. Então, acho que, por um lado, sim, existe nas organizações uma leitura um pouco mais, digamos, sensível na diversificação dos seus influências, dos seus canais de comunicação. Nem tudo é sobre juventude. Nem todo influenciador jovem vai resolver qualquer problema de marca ou de empresa. Então, é importante valorizar a experiência, e essa geração tem experiência, vivência com influência, né? E de um outro lado, como você bem colocou, a questão da diversidade geracional nas empresas tem sido bastante discutida, porque os problemas estão mais complexos, as soluções estão mais difíceis. Você diferenciar sua empresa, seu produto, sua marca, depende de novas soluções. Eu falo, inovação nada mais é do que resolver problemas. E quando você tem essa riqueza geracional, pessoas de diferentes gerações, diferentes idades, diferentes perfis, diferentes recortes culturais, repertórios múltiplos, você tem digamos, eu falo uma caixa de ferramenta, eu gosto de brincar assim, você tem uma caixa de ferramenta mais preparada para poder solucionar os problemas dos seus clientes. Então, as empresas estão se dando conta disso, de que é importante reter essas pessoas nos ambientes empresariais, porque a partir desses diálogos entre diferentes gerações, Sandro, você
encontra inovações, encontra soluções que você não tinha pensado antes. Então, tem uma expressão que eu gosto muito de um livro que eu li no ano passado, e que ele traz um conceito que é inteligência fluida e inteligência cristalizada. A geração X, ela traz uma inteligência cristalizada, ou seja, é aquela inteligência que já viveu muita coisa, que já experimentou muita coisa, que já viu muita crise, que já viu muito erro e acerto, enquanto que a geração mais jovem, que é a geração, digamos, Z, ela traz uma inteligência fluida, ou seja, eles são muito rápidos para resolver os problemas, eles são assertivos para resolver os problemas, mas a geração X sabe quais se valem a pena serem resolvidos agora. Essa é um pouco a combinação dos dois. Muito bem. Agora, Jurema, nós podemos dizer que esta geração X, ela foi moldada muito nas transformações culturais dos anos 80 e 70, principalmente, também na educação. Nós tivemos um grande apogeu, acredito, na educação aqui no Brasil e fora dela também nesse período. E as questões, como você colocou, econômicas. Passamos no Brasil aqui por momentos muito difíceis e esta geração X, ela passou por planos econômicos diversos, né? A partir do final do regime militar, ali com José Sarney, Plano Sarney 1, Plano Sarney 2, Plano Cruzado 1, o Plano Funaro, o Plano Collor, enfim, foi uma mistura de momentos que catalisaram esta geração? Excelente ponto, Sandro. Essa geração, ela foi uma observadora de fatos importantes na história, né? Tanto do ponto de vista do mundo quanto no Brasil, né? Acho que do ponto de vista do mundo foi a geração que viu a queda do mundo de Berlim, que viu a pandemia, por exemplo, de HIV, que viu a ascensão da internet. Essa geração é a que viveu a transição do mundo analógico, como a gente conhecia, para o digital. Isso em termos globais. Quando a gente olha para o Brasil, você trouxe um ponto muito importante. Essa geração, ela viu uma economia, ela viveu na pele uma economia hiperinflacionária. Então, ela sabe o que é uma hiperinflação, ela sabe o que é ver o seu dinheiro se deteriorar ao longo das semanas, ao longo do mês. Então, ela viveu isso e, ao mesmo tempo, ela viveu a transformação, né, a estabilização, a partir do Plano Real, enfim, ela observou tudo isso e viveu na pele. E ela também, não podemos esquecer, que ela também viu, né, o país saindo de um regime militar para uma democracia. Então é uma geração que realmente viveu muitas crises, experimentou muitos cenários, e você trouxe um ponto também que é interessante, que quando a gente olha em perspectiva, essa geração, ela é a primeira geração com uma maioria de pessoas no ensino superior. Isso vale para o mundo, mas vale também para o Brasil. Então, digamos, é uma geração que experimentou muitas coisas, viveu transformações históricas importantes do mundo e no Brasil, e também estava mais preparada do ponto de vista de formação acadêmica, do ponto de vista, digamos, intelectual. Então ela tem essa vivência com essa potência, não só do que ela investiu em si mesma do ponto de vista educacional, em preparação, mas também do que ela experimentou na vida real. Então isso tem um valor muito grande, e isso é o que torna essa geração, digamos, mais resiliente, né, mais autossuficiente. Muito bem. Jurema, nós falamos da geração X, principalmente, você citou questões da geração Z. Qual é a geração que nós vivemos hoje e qual é a perspectiva de futuro dentro do mundo corporativo desta geração? Uma vez que nós vivemos uma transformação digital muito grande, com algumas perguntas lá na frente de como seremos, como evoluiremos, como estaremos trabalhando nos próximos anos. Então, hoje, quando a gente olha o recorte, digamos, do ponto de vista de percentual, o Brasil não está muito diferente dos outros países, ou seja,
você tem, do ponto de vista numérico, numericamente realmente falando, você tem um equilíbrio importante entre a presença de geração Z, millennials e geração X. Então, você tem aí mais ou menos cerca de 20% para cada uma dessas gerações, né? O que muda um pouco é a presença da geração alfa, que são os mais jovenzinhos, ou seja, aqueles que nasceram mais recentemente, e aí você tem aí uma parcela menor do que 15%, e a geração realmente mais velha, né, que aí a gente está falando ali dos seus 80 anos, que é uma participação menor. Mas quando você olha tanto o Z, o Millennials e o X, eles têm uma participação relativamente parecida em termos numéricos, né? Agora, Sandro, vale a pena lembrar, ou seja, claro, você tem a sociedade formada por todos esses grupos que, de novo, não são exatamente homogêneos, entre eles há bastante diferença, especialmente a geração Z. Então, não podemos dizer que eles são um grupo, né, absolutamente único, eles têm diferenças em suas características, mas o fato é que você tem esse grupo, digamos, diverso, vivendo no mesmo momento, sob as mesmas influências do momento, dos acontecimentos, das notícias, ou seja, mas eles reagem de forma diferente. Acho que essa é a beleza desse estudo. Nós estamos vivendo todos nesse, digamos, caldeirão geracional, mas a forma como as gerações reagem aos inputs, ao que acontece na sociedade, ao que acontece no Brasil, elas são diversas. E isso é a grande riqueza, por isso que conviver, digamos, dialogar com essas faixas etárias enriquece o nosso repertório e de fato tem uma riqueza geracional, que eu gosto de dizer que é isso, as empresas que puderem acomodar, que puderem reter a geração X, que puderem atrair a geração Z, né? Porque também tem uma questão de como atrair essa geração jovem. A empresa que souber fazer isso do ponto de vista de capital humano, e é isso que nós temos discutido nas empresas, nos conselhos, nós temos discutido como atrair esse capital humano, tanto do jovem como na retenção do X, ela tem uma riqueza que é sem precedentes, porque você tem gerações que viveram coisas diferentes, que têm pensamentos diferentes, e isso é muito rico. Então as empresas têm que saber, digamos, aproveitar ao máximo essa riqueza geracional. Quem não estiver olhando para isso está perdendo uma grande oportunidade de potência, de desenvolvimento de novas soluções, de desenvolvimento também de uma empatia maior, e de avanços, né, e de progresso. Eu falo, gestão é sobre prosperidade, então se você puder aproveitar todo esse talento, isso não tem preço. Muito bem, eu conversei aqui na Jovem Pan News Litoral com a Jurema Aguiar, ela que é especialista em governança empresarial e conselheira consultiva. Jurema, agradecimento, sucesso e um ótimo trabalho. Muito obrigada, Sandro. Uma ótima semana para todos. Para você também. São 8h42, 8h42. Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. Você está procurando um carro para alugar? Vá até a Localiza. Veículos totalmente novos e diversos modelos à sua disposição. Em Osório, na Avenida Jorge Dariva, 856. Fone 3601-2030. Em Torres, na Avenida Castelo Branco, 414. Fone 3626-3004. Ou reservas pelo 0800-979-2000. Localiza. Alugue essa ideia. Amigo caminhoneiro, a Recap Pneus oferece a você um serviço de excelência e tradição. Há 17 anos no mercado, com pneus novos e recapados,
bem confeccionados e com matéria-prima de ponta, além de preços e condições de pagamento que cabem no seu bolso. Venha conhecer a Recap Pneus, lateral da BR-101, quilômetro 86, número 2835, bairro Encosta da Serra, Osório. Fone 3663-1025. Jovem Pan News. Ei, bateu aquela vontade de um açaí top? Na The Best Açaí Osório tem tudo que você ama. Açaís caprichados, sorvetes cremosos, waffles dos deuses e o melhor, agora a gente entrega pra você. Passa na Rua Costa Gama 1091, do ladinho do Corpo de Bombeiros, ou chama no Insta, @franqueado The Best Osório, ou no WhatsApp 51992912783. The Best Açaí Osório, o rolê mais gostoso do seu dia. A Corsã está lançando o primeiro prêmio Corsã de Jornalismo Ambiental. Um reconhecimento aos profissionais que mostram como saneamento, meio ambiente e saúde pública transformam o nosso estado. Se você produz conteúdo que esclarece desafios e aponta soluções para um Rio Grande mais sustentável, inscreva seu trabalho e faça a diferença. Conheça as premiações e o regulamento em corsã.com.br. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Aqualoucos no inverno e no verão. Aqui quem fala é o Ronald. Vem curtir as férias de inverno Aqualoucos. Parque aberto do dia 19 de julho a 3 de agosto com as áreas diversão, fazenda e coberta, com piscinas aquecidas. Saiba mais em aqualoucos.com.br. É Aqualoucos, yeah. Criamos o programa SOS Empreendedor com um objetivo: conectar gigantes no mercado com empreendedores que buscam crescer e superar desafios. E se você é um empreendedor em busca de crescimento e sucesso, esta é a sua oportunidade de receber uma mentoria ao vivo com grandes nomes do mercado. Acesse jovempan.com.br/SOS Empreendedor e seja protagonista na sua transformação. SOS Empreendedor, toda terça às 10 da noite no YouTube da Jovem Pan News. Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. Oito horas 45 minutos, 8h45, 12 graus e 9 décimos é a temperatura. Vamos conferir informações com Lucas Filho. Olá, amigos ouvintes da Rádio Jovem Pan, um bom dia a todos. Eu falo da Delegacia de Polícia Civil do município de Osório. Mais uma vez, gentilmente, o delegado João Henrique Gomes de Almeida nos recebe, qual eu agradeço, delegado, em meio a tanto serviço, achar um espacinho de tempo de atender também a reportagem da Rádio Jovem Pan. Como sempre, é uma alegria tê-lo conosco. Muito bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes. A satisfação é nossa em participar mais uma vez do seu programa, para a gente poder conversar um pouco aí sobre os trabalhos da Polícia Civil no município de Osório. Bom, delegado, eu gostaria, para iniciar nossa conversa, dentro daquilo que é possível, que a gente pudesse falar um pouco a respeito, talvez o tema de maior repercussão aqui no município de Osório, é sobre aquele acidente que vitimou uma jovem e que a gente percebe especialmente uma comoção nas mídias sociais, em alguns casos, e inclusive até com a passeata e tudo mais, por parte de amigos e familiares, cobrando por justiça. E como a Delegacia de Polícia Civil é responsável por apurar esse caso, como disse, dentro daquilo que é possível, o que está sendo feito? Lucas, a partir desse fato, em que um veículo acabou se envolvendo num acidente e levou à morte de uma moça aqui no município de Osório, a gente lamenta essa perda, mas a partir disso o local e os veículos já foram periciados ali, a gente já instaurou inquérito policial, a gente já fez diversas diligências que já foram formalizadas ali dentro do expediente, para a gente procurar entender a dinâmica, o que aconteceu, se houve uso e ingestão de bebida alcoólica juntamente com excesso de velocidade, se realmente foi a causa desse óbito dessa moça, e a partir disso a gente poder
concluir pela responsabilização criminal. A gente lamenta a perda, mas, de certa forma, a Polícia Civil está atenta, fazendo um trabalho técnico e responsável para, justamente, ao final dessa investigação, a gente entregar individualização de conduta e a tipificação certa do fato, né? Mesmo porque a gente trabalha, no primeiro momento, com a situação do homicídio culposo, ali na direção de veículo automotor. A gente já tem a identificação dessa pessoa que conduziu esse veículo, em que pese tenha ocorrido essa fuga do local, né, pelos ocupantes e pela motorista, mas, de certa forma, a gente já tem a identificação dessa pessoa e a gente vai providenciar o interrogatório para justamente poder entender e, a partir da coleta dos outros elementos, reunir isso tudo dentro do expediente e poder concluir pelo indiciamento. Mas a gente também não descarta a possibilidade, né, uma vez que tem elementos ali que demonstrem um possível uso de bebida alcoólica pelo motorista, pelos demais ocupantes, o que pode transformar a situação de homicídio por dolo eventual, né, quando a pessoa assume o risco de produzir o resultado. Então, a partir do momento que ela se coloca num estado de embriaguez, excesso de velocidade e dá causa a esse óbito, a gente entende que ela também pode responder por esse crime por homicídio. Só para compreender também, delegado, porque eu vi que isso é uma das questões que levanta algumas dúvidas na maioria das pessoas, o fato de deixar o local, isso também pode agravar a situação? Exatamente, isso dentro da lei do Código de Trânsito Brasileiro, isso é uma majorante, né? Isso aumenta a pena do crime que foi imputado lá para os responsáveis. Então, o fato de não prestar esse socorro, né, acaba que a pessoa pode ser presa em flagrante, a pessoa vai responder um inquérito policial. Então, é importante que aquela pessoa que se envolveu no acidente de trânsito, né, e todo mundo está sujeito a isso, né? O primeiro ponto é acionar as autoridades ali, prestar o socorro devido para as pessoas, né? Chamar a SAMU, chamar a brigada, acionar todos os órgãos oficiais que têm o protocolo, a técnica e sabem trabalhar nesse sentido para fazer esse enfrentamento ali gerenciar aquela crise, né, Lucas, daquele ambiente ali. Então, de certa forma, o fato de não prestar o devido socorro para aquela vítima que se envolveu no evento gera uma responsabilização, sim, penal para aquele indivíduo. Agora, uma questão também importante, dita aqui pelo delegado de Polícia Civil de Osório, é que, sim, há toda uma apuração e que pode, muitas vezes, especialmente dentro dessa comoção, né, delegado, gerar por parte das pessoas talvez uma falsa impressão de que nada está sendo feito, até porque esses processos dependem, claro, de uma ampla investigação até que se consiga, aí sim, de fato, responsabilizar, se for o caso, os envolvidos. Claro, Lucas, a gente entende a indignação, a gente entende o receio das pessoas, só que eu te digo com convicção e certeza, a Polícia Civil está trabalhando e trabalhando muito justamente para a gente apurar todos os elementos e formalizar isso no expediente policial e, ao final, entregar para o judiciário com provas robustas e para ter suporte para o indiciamento. É claro que se tiverem elementos que nos dão suporte para alguma medida cautelar, certamente a gente vai pedir. Só que nós vivemos num país com regras que devem ser respeitadas, inclusive para investigados. Né? Tem que passar por todo um processo legal de cadeia de custódia, de observação de direitos e garantias, não só das vítimas, mas também dos investigados. Então, a gente entende essa indignação, só que exige um processo que tem que ser respeitado por todos. E a gente não vai fazer diferente. A gente vai trabalhar dentro da técnica, dentro das diligências policiais, para justamente, ao final, a gente concluir e remeter ao judiciário. Delegado, aproveitando para ficar no mesmo tema, lamentavelmente nós estamos aí com um número até muito expressivo de acidentes do município de Osório e no final da tarde da última quinta-feira nós tivemos um atropelamento de uma senhora, uma idosa de 78 anos na Avenida Brasil, numa conversão com a Ildefonso Simões Lopes. E ali também é uma situação em que a gente percebe que a população se questiona se de fato foi identificado a pessoa que atropelou, porque pelo menos pelo vídeo parece muito claro de que também houve uma omissão de socorro. Esse também é um caso que está aqui na Delegacia de Polícia Civil de Osório?
Esse também, Lucas, uma situação lamentável. Quem viu as cenas ali se impressiona e realmente é chocante a forma como esse veículo branco, que é o que a gente consegue identificar que é um Onix branco, ele atropela essa senhora de 78 anos, que chega a jogar as pernas dela para cima ali e sequer deu esse atendimento, e sequer parou para dar esse atendimento ali, só que a Polícia Civil está com energia e fazendo um trabalho para justamente a gente apurar, descobrir e responsabilizar esse motorista ou essa motorista, né, que se quiser se apresentar na delegacia, se alguém quiser denunciar, é importante, porque de uma forma ou de outra, Lucas, a gente vai chegar nessa autoria, a gente vai descobrir quem era esse motorista, porque esse é um caso grave. Essa senhora está no hospital, essa senhora está com muitas fraturas e corre risco de vida, sabe? Isso acontece, acidentes acontecem, só que para minimizar o dano é importante que as pessoas tenham responsabilidade e façam aquilo que a lei garante, justamente presta socorro, aciona as autoridades, aciona a SAMU, para justamente fazer esse atendimento, não fugir de maneira criminosa como fez esse motorista ou essa motorista, né, que certamente a Polícia Civil vai identificar e vai responsabilizar criminalmente. Você mencionou agora, delegado, se alguém tiver qualquer tipo de informação, pode comunicar então também à Polícia Civil aqui do município de forma anônima? Exatamente, pode vir na delegacia, conversar com a gente, conversar comigo, pode mandar um WhatsApp, nós temos um canal que é bem vivo e é bem atuante ali, que tem o WhatsApp, em que a gente se preocupa apenas com a informação, a gente vai manter a segurança ali da fonte, que é o 99912-0456, onde as pessoas podem denunciar, informar, porque assim, a comunidade tem conhecimento, sabe? Então, que toque a consciência das pessoas para que a segurança seja efetivamente responsabilidade de todos, como garante a própria Constituição. Então, de certa forma, é importante que denunciem, é importante que nos traga essa informação, né, para agilizar a própria investigação, mas eu torno a dizer, de uma forma ou de outra, a gente vai chegar nessa autoria. O delegado, eu guardei aqui para a parte final, para a gente também avançar também um pouco de como é que foi a operação Ponto Final, que foi uma operação que exigiu também muito por parte aqui da Delegacia de Polícia Civil de Osório, né? Exatamente, Lucas. Mais uma operação com êxito, a partir de 2 meses de investigações, de crimes que nos preocupam bastante aqui no município, que é o crime de extorsão, né, de pessoas ligadas a determinadas crimes, ligados a facções, que emprestam dinheiro e posteriormente empregam violência, empregam meios cruéis para receber esses juros, esses valores ali indevidos, né, dessas vítimas. Então, nós trabalhamos com afinco nesse tema ali, nesse fato. Conseguimos, no último dia 2, as prisões de 3 pessoas envolvidas, a apreensão de diversos materiais ali, que vão nos dar suporte para a gente continuar as investigações, principalmente para estabelecer também os partícipes, né, aqueles que deram auxílio, seja material, emprestando conta ou recebendo vantagens ali, mesmo que de maneira indireta, e também vão ser responsabilizados. E a gente não descarta novas prisões, novas ações como desdobramento dessa ação. Isso já é corriqueiro e comum na região metropolitana, Lucas, em que facções, em que criminosos, né, emprestam dinheiro para terceiros com facilidade, porque às vezes o que as pessoas procuram são facilidades de conseguir o dinheiro, por ter o nome negativado ou porque não conseguiu comprovar crédito, e acabam entrando numa verdadeira cilada, numa armadilha, porque estão lidando com criminosos, que não vão seguir regras, não vão seguir lei, vão empregar violência, vão empregar crueldade e podem acabar pagando com a vida. Então, é importante que essas pessoas que estão nessas dificuldades financeiras, né, procurem os órgãos oficiais, os órgãos legitimados, para ter esse empréstimo de maneira legítima e que possa, ao final, né, não submeter a sua vida a risco, né, como tem acontecido nesses últimos casos.
O que é impressionante que, a partir dessa prisão desses envolvidos, outras vítimas nos procuraram, acredito que tenham sido encorajadas pela ação da Polícia Civil, e foram instaurados outros inquéritos policiais em que relataram o mesmo modus operandi, né, desses criminosos que emprestam dinheiro e, posteriormente, ali empregam essa violência para ter esse ressarcimento. Certo, um belo trabalho por parte da Polícia Civil aqui do município de Osório. Eu quero mais uma vez agradecer ao delegado João Henrique Gomes de Almeida pela disponibilidade, por todas as informações. Como sempre também, delegado, parabenizar pelo trabalho que é desempenhado. Hoje a gente focou nessas questões aí, né, que estão sendo amplamente discutidas aqui no município de Osório. Claro que teríamos muitos outros assuntos, como por exemplo o Papo Responsa, que está em atividade, outras ações, como nós seguidamente noticiamos também da causa animal, mas por hora, deixa eu lhe agradecer por todas as informações. Ampliei um pouquinho aqui essas outras ações para parabenizar, porque são muitos os trabalhos que são desenvolvidos na Polícia Civil de Osório. Muito obrigado. Obrigado, Lucas, pelas gentis palavras. Dizer que não é um trabalho sozinho, é um trabalho feito por toda a equipe da Polícia Civil no município de Osório. Nós temos uma equipe aqui enxuta, mas uma equipe comprometida, uma equipe que se dedica bastante à comunidade de Osório para entregar o que há de melhor na segurança pública. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento a toda a minha equipe, que ombreia diariamente aqui ao meu lado, para a gente entregar esses resultados tão positivos aqui para o município de Osório. E a gente quer deixar os canais novamente, né, para as pessoas nos procurarem, pode ser pelo WhatsApp, aqui pessoalmente na delegacia, mas pelo WhatsApp é o 999120456. E também gostaria de parabenizar seu trabalho, Lucas, pela forma como é feita, com responsabilidade e sempre preservando ali os direitos, né, dos seus entrevistados. Então é importante isso. E a Polícia Civil segue à disposição, de portas abertas aí para receber a população e a gente continuar nesse trabalho aí incessante contra o crime. Tá bom? Obrigado, um abraço a todos. 8 horas e 59 minutos, 8h59, 12 graus e 9 décimos é a temperatura. Ponto final nesta edição local do Jornal da Manhã, que teve oferecimento de Corsã. Te liga, Mil Rio Grande. Com a Corsã é esgoto tratado e futuro garantido. Jovem Pan News Litoral, uma emissora da Rádio Litoral Limitada. Continue conosco, vem aí o segmento nacional do seu Jornal da Manhã.